Recentemente saiu o trailer oficial de um spin-off do universo compartilhado do Homem-Aranha. Esse filme é estrelado pelo Jared Leto e é baseado no anti-herói Morbius. E nesse vídeo eu vou falar o que achei do trailer e o que vai impactar no universo cinematográfico da Marvel. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal 24 FPS Brasil. Bom, como falei, saiu o trailer do Morbius e se você não sabe nada sobre esse personagem, eu vou te contar tudo sobre ele. Mas para isso é muito importante que você assista o vídeo até o final e aproveite para se inscrever no canal caso não seja inscrito e já deixe seu like para este vídeo. Bom, o ator escolhido para viver esse anti-herói foi ninguém menos que o vencedor do Oscar por Clube de Compra Dallas. Talvez você não ligue o nome à pessoa. Eu estou falando do ator Jared Leto, que viveu recentemente inesquecível, para não dizer o contrário, Coringa do Esquadrão Suicida. Ele vai interpretar justamente o protagonista, que se chama Michael Morbius. Mas antes de falar um pouquinho sobre esse personagem, eu acho que é importante dizer que eu acredito que o Jared Leto está tentando se reinventar como um super-herói ou como um personagem de um filme de super-herói, né? Isso já aconteceu, inclusive, com alguns atores famosos, como, por exemplo, Chris Evans. Não sei se você lembra, mas ele já foi o Tocha Humana e que não deu muito certo no filme do Quarteto Fantástico, né? O primeiro filme do Quarteto Fantástico. Logo depois, claro, bombou como Capitão América. E tem também o Ryan Reynolds, né? Fez o filme que foi um fiasco de bilheteria, que foi o Lanterna Verde. E ele, inclusive, brinca muito com isso no Deadpool 2, né? E ele também se reinventou com o personagem Deadpool. Eu acho que Jared Leto está querendo seguir esse mesmo caminho e tentar apagar, né, a má impressão que ficou dele como um Coringa popstar, né? Se bem que eu acho que a culpa não é só dele. A DC tem culpa, a direção tem culpa, porque talvez não souberam aproveitar o que ele tinha para mostrar e mostraram muito pouco dele no filme Esquadrão Suicida. E eu não sei se de repente o fato dele ter vindo para a Marvel, ou ele gosta muito dessa coisa de super-herói, desse universo, e está querendo apagar realmente a sua atuação com o Coringa do Esquadrão Suicida, ou ele quer mandar recado, né, para a Warner e para a DC, né? Olha, eu sou bom ator e vocês não souberam me aproveitar, não sei. Eu só sei que ele provavelmente não vai fazer parte do universo cinematográfico da Marvel. Mesmo que o Morbius seja um sucesso, tudo indica que ele vai ficar restrito ao universo do Homem-Aranha. E por que isso, né? É importante que, talvez você até já saiba, mas se não sabe, vai saber aqui, que a Sony e a Marvel têm um acordo. A Sony é responsável por todos os filmes, os live actions do Homem-Aranha. E isso inclui os seus personagens secundários, vilões ou anti-heróis que possam aparecer no Homem-Aranha. E se por acaso a Marvel quiser usar, a Sony diz quanto é que ela quer e ela empresta a ser usado em algum filme da Marvel. Então por isso eu não acredito que o Morbius ele vá ser utilizado pela Marvel no CM. Acho que isso é 99,9% de chance disso não acontecer. Ele vai ficar, sim, provavelmente aparecendo nos filmes do Homem-Aranha e talvez ganhar alguns filmes só, dependendo do desempenho de bilheteria. A gente só vai saber isso no meio do ano. Eu vou começar fazendo uma espécie de react sobre o trailer do Morbius, né? Vou passar esse trailer na íntegra e vou comentar coisas que eu acho que são importantes, né? E coisas que podem vir a acontecer. E enquanto eu estou comentando, eu vou também explicar um pouco sobre esse personagem e talvez eu vá dando algumas pausas enquanto eu vou falando a respeito de algumas coisas que eu acho que são relevantes a respeito do personagem e de outros personagens que já começaram a aparecer nesse primeiro trailer. Bom, a gente consegue perceber já de início, né, que o Michael, ele estuda numa escola judaica ortodoxa, ele que é grego, ele nasceu na Grécia, né? Não sei se aqui é na Grécia, mas tudo indica que pode ser. E a pessoa que está falando, ele teve uma infância muito difícil. Ele, por ter uma doença degenerativa, uma doença sanguínea, ele não se locomovia direito, ele usava muleta e ele sofria bullying, né? Esse senhor, não sei se ele é pai dele
ou se ele é responsável, o tutor, mas tudo indica que ele vai representar uma figura paterna do Michael. E ele diz aí que ele tem um dom, né? Ele sempre teve. E que dom seria esse? Inteligência, super inteligente. Ele é muito inteligente, né? E provavelmente por causa do bullying, por causa de não ter muitos amigos, ele se dedicou muito à questão do estudo, né? Principalmente o estudo da ciência. Pronto, aqui ele está recebendo um prêmio Nobel, né? Por Fisiologia da Medicina. Então ele está recebendo esse prêmio, o que indica mais uma vez que ele é muito inteligente. E notem a maquiagem, né? Como o rosto dele está parecendo um rosto como se fosse um cadáver, né? Humano, bem deteriorado, e a iluminação ajuda muito, né? A valorizar essa maquiagem. Tá bem legal. Ele disse que já era para ter morrido, né? Provavelmente os médicos há muito tempo já tinham desenganado ele e dito que ele não ia passar da juventude. Olha que interessante, né? Aqui no fundo a gente consegue ver, não é um esqueleto humano, parece uma espécie de lagarto ou outra espécie que não é humana. E uma das coisas que o Morbius faz é ele a todo momento tá correndo atrás para tentar encontrar a cura, não só para ele, mas também para outras pessoas que possam ter doenças parecidas com a dele ou doenças que ainda não foram encontrada a cura. Olha como ele está, né? Super magro, pálido. Ele diz que tem essa doença rara, né? Que o tempo dele está se esgotando. Aqui já mostra um morcego e aqui tem ele no laboratório com a sua ajudante, dizendo que essa pesquisa que ele está fazendo aí seja a última chance dele de conseguir a cura para a sua doença. E aí ele está planejando alguma coisa. Pressão de helicóptero. Ele corta a mão para chamar os morcegos, porque na verdade ele está indo atrás dessa cura e ele acredita que esses morcegos, que são morcegos vampiros, têm a resposta para a cura dele. Então, ele fugindo e ele ficando, tudo indica que ele foi mordido aqui por um morcego. E aí eu não sei se ele já foi curado pela mordida desse morcego ou se ele coletou morcego, né, e usou o sangue dele para manipular e encontrar a cura. E aqui essa assistente dele diz, né, a que custo você tá indo buscar essa sua cura, né? Aqui ele está numa espécie de redoma. E aí já começa a mostrar super força, né, que é uma das habilidades do Morbius. E é legal essa imagem, porque essa assistente dele, não dá para saber se ele pediu para ela prendê-lo porque ele achava que era uma ameaça para os outros, ou se ela o prendeu. Na verdade, há indicação de que essa seja uma personagem dos quadrinhos, né, que representa a noiva dele, né, que é a Martine Bancroft. E aí quando ele consegue, né, ele é infectado e começa a se transformar, ele tenta se afastar dela para não mordê-la. Aqui, inclusive, ela começou a ter um medinho, né? Ela viu que a coisa ia esquentando. Aí já começa a mostrar outro poder dele, né? Ele está levitando, ou seja, ele consegue meio que flutuar, né? E aí ela perguntando o que está acontecendo com ele. E olha o homem sarado aí. Continua humano, mas totalmente transformado, né? Sarado e ao mesmo tempo bronzeado, dizendo que se sente mais vivo do que nunca. E super força de novo. E aí, ó, velocidade e ao mesmo tempo tá mostrando, parece a cena do Noturno, né, dos X-Men. Outra habilidade, né, que é a ecolocalização. Essa é uma habilidade que os morcegos têm, né, de poderem se locomover no escuro ou pouca, baixa luminosidade e ao mesmo tempo perceber também objetos à sua frente ou que vêm em sua direção. E essa é uma cena bem interessante. Se for seguir os quadrinhos, vai ser muito bacana. Aqui dá para perceber ele atacando a tripulação do navio. E aí tem uma coisa interessante. O Morbius, ele aparece na história em quadrinhos do Homem-Aranha, The Amazing Spider-Man, número 101. Ele é apresentado nesse quadrinho e ele está justamente viajando para os Estados Unidos em um navio. E o que acontece? Ele acaba matando toda a tripulação, mas depois que ele acaba, ele começa a se culpar, né? Ele começa
a se odiar porque ele fez aquilo. Porque na verdade o Morbius ele não é mau, ele mata porque ele precisa se alimentar. E aí quando ele percebeu que matou todo mundo, ele tenta se suicidar. Ele pula do navio e tenta morrer afogado e não consegue. E aí ele acaba aparecendo na praia e vê uma casa, né? Na verdade ele vai para essa casa para descansar. E aí é que ele encontra o Homem-Aranha. Essa casa é a casa do Dr. Connors, né? Se você não lembra, o Dr. Connors ele foi apresentado lá no espetacular Homem-Aranha, onde ele se transforma no lagarto. E aí o que acontece? O Homem-Aranha está na casa do lagarto. Por que ele está lá? Porque o Homem-Aranha tentou tomar uma espécie de soro porque ele queria deixar de ser Homem-Aranha. Ele queria ser um humano normal. E ele só piorou as coisas, né? Ao invés de 2 braços, ele passou até 6. Ou seja, ganhou mais 2 pares de braços. E ele foi até a casa do Dr. Connors, do lagarto, para tentar ver se ele encontrava um antídoto para se curar. E aí, sem mais nem menos, o Morbius encontra com ele e já parte para o ataque. E os dois começam a lutar. É aí que entra o Dr. Connors, né? Ainda humano, porque ele se transforma em lagarto, ele não tem esse controle da transformação. Então ele chega na casa e vê a luta e de repente se transforma no lagarto. E aí, é claro, 2 contra 1, né? Morbius já percebeu que não ia conseguir ganhar e tenta fugir. Só que antes de fugir, ele morde o lagarto. Ele morde e foge. E aí o que acontece com o lagarto? Ele começa a voltar a ser humano. Na verdade ele não volta totalmente, mas ele fica meio lagarto, meio humano. E aí tanto ele como o Homem-Aranha percebe que o sangue do Morbius pode curar os dois. E aí eles tentam encontrar o Morbius, os 3 lutam de novo e dessa vez o Dr. Connors consegue tirar um pouco de sangue dele e é com esse sangue que ele consegue criar um antídoto, tanto para ele voltar a ser humano, como para resolver, né, o problema com os 4 braços adicionais do Spider-Man. Eu não sei se essa parte aí no navio, de repente, não tem nada a ver com os quadrinhos, tá aí por alguma outra razão, mas eu fico imaginando que talvez essa seja a cena final do filme, porque para ele poder encontrar o Homem-Aranha precisa, né, estar com os 6 braços. Então, quem garante que isso não seja um evento que vai acontecer no novo filme do Homem-Aranha? E aí ter, né, esse cross, né, ter essa união desses 2 filmes. Ou seja, o filme termina justamente quando ele pula, né, depois de matar todo mundo e se arrepender e se lamentar, e tenta se suicidar. E aí, no desenrolar do filme do Homem-Aranha, ele adquire esses 6 braços e de repente acaba aparecendo lá na casa do Dr. Connors e encontra o Morbius. Ia ser sensacional, ia ser uma coisa de louco, né? Porque eu não acredito que isso vai acontecer aí, porque teria que contar nessa história de como o Homem-Aranha ganhou esses 4 braços. Então, eu acho que não. Mas talvez seja um prelúdio para o filme do Homem-Aranha. Vamos ver. E essa cena aqui, onde Morbius está saindo aqui, tipo um beco, né? Tem algumas coisas interessantes, né? Tem algumas pessoas que acham que talvez essa cena esteja indicando que Morbius vai fazer parte do universo cinematográfico da Marvel. Mas aqui, se a gente analisar direitinho, ele está com uma roupa que aparentemente parece ser de presidiário, né? Ele está tentando usar um roupão aqui para esconder. É como se ele tivesse fugido, como se ele tivesse saído da prisão. Provavelmente fugido, porque senão ele não estaria com o macacão. E também tem aqui uma imagem, ó, um grafite do Homem-Aranha escrito assassino, né? Só que aí tem 2 pontos. Primeiro, a gente tem que lembrar do último filme do Homem-Aranha, onde ele, no finalzinho, né, é acusado pelo J.J. Jameson de ter matado o Mistério, né? O Mistério fez um esquema tão bem feito que acaba acusando ele de assassinato. E aí já dá para entender que esse filme está se passando após aqueles eventos que aconteceram no último filme do Homem-Aranha. Só que tem uma questão aqui. A roupa do Homem-Aranha, essa que está sendo mostrada no trailer, ela não é a roupa do Homem-Aranha do filme Longe de Casa. Essa roupa daqui, na verdade, ela é a roupa usada pelo Tobey Maguire lá no Homem-Aranha de Sam Raimi. Eu não sei se vai ter alguma coisa do multiverso que talvez envolva o Homem-Aranha do Tom Maguire, ou se de repente a Marvel disse, olha, já que você está dificultando as coisas pra gente, porque existe, né, um acordo, né? A Marvel, ela, como é detentora daquele design, né, feito pelo Tony Stark, ela pode ter muito bem dito, não, use a roupa que vocês criaram lá nos outros filmes, né? E ter batido o pé em relação a isso. Eu estou aqui estou especulando, né? Mas isso pode explicar o porquê dele não estar mostrando a roupa feita pelo Tony, né? Pelo Tony Stark. Outra coisa também que me chamou a atenção foram esses agentes aqui, que a gente vê
parecem ser ou agentes da FBI ou são detetives da polícia. E dá para notar aqui que o personagem do Tyrese Gibson, né, do Velozes e Furiosos, ele tem como se fosse um braço mecânico, né? Tá cheio de fio aqui. Eu não sei o que esse braço faz, né? Se é um braço mecânico simplesmente porque ele perdeu o braço e aí tá colocando uma prótese, ou se esse braço dá algum tipo de habilidade especial para ele. A gente só vai conferir em outros futuros trailers ou só no filme. E aqui aparece rapidamente um possível vilão das histórias do Morbius. E ele é um personagem que tem a mesma deficiência que o Morbius, inclusive usa o mesmo tratamento que o Morbius, né? E ele acaba sendo conhecido como Hunger, né? Ou seja, como se ele vivesse com fome, né? Então ele é um inimigo do Morbius e ele já está sendo apresentado. Não sei se ele já vai se transformar lá no final do filme para de repente ter uma continuação lá na frente. Until the remedy is worse than the disease. E aqui, muito show, né? Olha só como é que tá a aparência dele, porque ele acaba se transformando, né? Ele acaba tendo essa aparência de morcego mesmo, né? O nariz acaba ficando um pouco mais achatado, olhos vermelhos, presas, como se fossem dentes realmente de morcegos, né? De vampiro. E a pele um pouco mais, apesar de tá escuro um pouco, mas ele acaba ficando com a pele mais pálida, né? Como se não tivesse uma gota de sangue. Ficou muito legal. E olha só que bacana esse efeito no nome dele, né? É como se tivesse cheio de uma fórmula e de repente vai esvaziando e vai se transformando em sangue. Talvez fazendo uma menção de que ele tentou todas as fórmulas possíveis e só o sangue foi que conseguiu fazer com que ele, de fato, conseguisse a cura. Mas a que preço, né? Ele se transformou em uma criatura que provavelmente ele não queria ter se transformado. Michael Morbius. E aí outra cena que levantou uma série de hipóteses, né? O encontro dele com ninguém menos que o personagem do Michael Keaton, né? O grande vilão, o Abutre. E aí tem uma coisa interessante, né? Muita gente está achando que por causa também dessa cena, ele vai aparecer no outro filme de super-herói que a Marvel possa vir a produzir. Eu acho isso pouco provável. Eu acredito sim que o Morbius provavelmente vai ser muito importante. Primeiro a gente tem que lembrar que Morbius é um pseudo-vampiro, porque ele não é um vampiro como o Blade, né? O Blade é um vampiro místico, ele nasceu daquele jeito. Ele não. O Morbius é um vampiro que foi gerado por causa de experiências científicas. Então ele é um pseudo-vampiro. Além de todas aquelas habilidades, ele também tem a habilidade de vampiro. Se ele morde alguém, ela se transforma de fato em vampiro também. E esse encontro daqui acontece antes, né? Dá para perceber que ele ainda não se transformou em Morbius, ele está humano, né? Ele se encontra com o Abutre, não sei se é na prisão, não sei se o Abutre está fora. Eu não acredito que seja uma cena pós-crédito, né? Exatamente, porque se fosse uma cena pós-crédito, provavelmente ele estaria já transformado, né? Como pseudo-vampiro. Então, ele aí não está. Então, provavelmente, o Abutre deve aparecer, mesmo que seja uma ponta. Eu não sei qual vai ser a participação dele, mas eu imagino talvez que o Morbius o procure porque ele é um inventor. Se você lembra bem, ele coletava, né, aquelas peças alienígenas e acabou criando várias armas, inclusive a sua própria armadura, né, as suas asas, transformando no Abutre. Então, de repente o Morbius o procurou para ver se ele conseguia construir alguma coisa ou se ele tinha inventado alguma coisa que pudesse ajudá-lo a se curar. E por isso que ele diz, o que há, doutor? Né? Ou seja, precisa de mim para quê? Então talvez ele tenha sido procurado por isso. Uma outra coisa que está se levantando muito é que talvez isso seja a origem do Sexteto Sinistro, né? Que foi um grupo de vilões que teve várias formações, mas eu não me lembro de nenhuma dessas formações do Sexteto Sinistro com o Morbius. Então, se você lembra, né, nos quadrinhos ou em algum desenho animado que ele fazia parte dessa equipe, comenta aqui embaixo. Eu mesmo não me lembro. Eu nunca vi em todas as formações do Sexteto Sinistro
o nome do Morbius figurar nesse grupo. Mas eu gostaria muito de ver. Sexteto Sinistro é bacana e é uma legião aí de vilões de peso. E seria interessante ver o Homem-Aranha lutar contra eles. O trailer acaba justamente com essa cena que muitos dizem que é uma cena pós-crédito, mas que eu não acredito. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Assim você vai estar ajudando o canal, vai estar impulsionando, né? E vai estar mostrando que de fato estamos juntos, né? Além disso, se você tiver uma crítica, uma sugestão, posta aqui nos comentários. Eu teria o meu prazer de ler. Dito isso, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.